Bem, aqui estamos nós. Eu espero que esteja tudo bem com você. Estamos aqui de novo, né? Enfim, vamos dar continuação ao vídeo anterior, lendo e explicando a Bíblia em hebraico e em português, né? A Bíblia hebraica e a Bíblia em português também. A Bíblia, enfim, você entendeu, né? Nossa, enfim. Bom, tá chovendo agora, mas legal, né? Tudo bem. Vamos lá. Por isso que você tá ouvindo, você vai acabar ouvindo um barulho aí ao fundo. Mas por sorte, minha cachorrinha Nainha, ela tá dormindo, então ela não vai fazer barulhos, né? Enfim. Vamos aqui. No vídeo passado, nós lemos o verso 1 de Gênesis, né? No caso do livro de Bereshit, ou Barashit, né? Bereshit com sinais. E Barashit sem os sinais maçoréticos, tá? A pronúncia, enfim. Então, nós temos, como que eu posso dizer, uma boa analisada nessas palavras aqui, né? E aí, a palavra chamaim, eu já disse que ela é um substantivo masculino, ela está no plural. Chamaim é bem interessante essa palavra. Ela está relacionada com os verbos em hebraico acima. Ela também é interessante que ela tem a ideia de renome ou nome, está relacionada com a fama de alguém. Entendeu? E isso é interessante, né? Outra hora a gente vai ver que a gente foi estudando, né, buscando a raiz da palavra chamaim, vai nos levar até a palavra chamar. A palavra chamar, ela é utilizada, chamar, né, chamar, ela é utilizada no hebraico, por exemplo, geralmente eles traduzem ela ou como desolação, mas na verdade ela tem mais o sentido de... Porque a palavra chamamar é que tem esse sentido bem, né, de desolação, enfim. Mas, enfim, a palavra chamar, ela tem esse sentido, no caso a letra Shan ou Shin, a letrinha Maim e a letrinha Rei no final, tá? Chamar. Ela tem esse sentido de, tipo, significa assim, de nome, tá? Renome. No caso, como tá a letrinha Rei no final, vai ficar o quê? Nome dela, ou seja, de uma fêmea, de uma mulher, de uma menina, que é o caso que acontece lá em Gênesis 30, 21, parece, quando vai falar lá do nome de Dinar, né? Dinar. Aí usa essa palavra chamar para poder falar, ou seja, o nome dela, o nome da garota, da menina, da fêmea, entendeu? Enfim, você entendeu, né? Sendo que ou chamai ou chami é o masculino e singular, né? E chamar é o feminino, tá? Singular. Entendeu, né? Acho que você entendeu. No caso, os dois aí, você entendeu, né? Enfim, entendeu. Um é masculino, o outro é feminino. Enfim, tem essa diversidade aí da origem, né? Da raiz dessa palavra chamaim. Mas chamaim está mesmo relacionado com fazer um nome. Por exemplo, a gente vê isso lá em Gênesis com a construção da Torre de Babel, que os homens disseram: vamos construir uma torre e vamos criar uma fama para nós, né? Vamos tornar o nosso nome eterno. Vamos alcançar os céus e o céu, né, no caso, o firmamento, que é o firmamento. No caso existem vários céus, né, gente? Por favor, muito mais que 7. Então tem essa questão também. O diabo caiu do céu, mas tipo assim, ele caiu de que céu especificamente? Ele caiu de um nível mais alto do céu, mas ele ainda está no céu. Isso eu me refiro ao diabo e o Satanás original. Já o anjo rebelde é outro assunto, tá bom? O anjo rebelde também é chamado de diabo e Satanás, de diabo, desculpe, e Satanás, né?
Mas ele não é o diabo e o Satanás original, tá? O anjo rebelde com aquela terça parte daqueles anjos rebeldes lá. Então, tem esses dois aí que você tem que saber diferenciar. O anjo rebelde, realmente, ele foi derrubado aqui na Terra, abaixo do firmamento terreno. Mas o diabo e Satanás original, ele foi derrubado dos céus desse universo material. Foi derrubado dos céus desse universo material para os céus do abismo desse universo material. Então, ele está acima da Terra e nos céus do abismo desse universo material. E está acima, eles estão acima de nossas cabeças, que é o que Efésios 6:12 vai dizer lá. Que nós temos uma luta e essa luta não é nem contra a carne, nem contra o sangue. Ou seja, ela não é contra seres humanos. Ela é, na verdade, contra os principados e as potestades, contra os dominadores neste mundo tenebroso de trevas, nas regiões celestiais. Ou seja, nos céus existem criaturas do mal que a tua alma terá de lutar quando você deixar essa vida e for para outra, passar além dessa vida, né? For pro além, entendeu? É isso que acontece. Mas enfim, isso é um assunto para a gente ver em um outro momento, né? É importante saber disso? Sim, a Bíblia avisa que depois que a pessoa morre, ela enfrenta um certo perigo. Na verdade, uma luta que ela vai ter que lutar e ela precisa vencer. Mas isso aí depois a gente vê, tá bom? Com paciência. Uma hora a gente chega lá. Efésios 6:12. Tá onde? Tá, né? Praticamente no Novo Testamento. Mas, enfim, qualquer hora eu vou falar desse assunto aí para adiantar. Mas olha só aqui onde estamos. Você entendeu, né? Chamaim, então tem a ideia também. Ah, e a palavra chamaim do hebraico, que é um substantivo masculino, plural, também tem uma ideia de águas de cima, porque lá Deus vai dizer, olha, você tá vendo aqui, né, gente? Deixa eu selecionar isso aqui. Eu vou usar a opção de realçar para você ver qual é a palavra que eu tô aqui. Que eu fico falando, né? Tipo assim, essa palavra aí, ó, chamaim, tá vendo? Se eu for abrir o dicionário aqui, ó, ele vai abrir aqui para mim, ele vai me dar a transliteração. No caso, os sinais massoréticos aqui estão sendo utilizados corretamente, trazendo o som natural das vogais, tá? Porque no hebraico existem vogais totalmente naturais. O hebraico, ele tem as vogais naturais dele, o alfabeto hebraico, porque cada letrinha, ela tem uma sílaba natural. E é regra, na maioria dos casos, a sílaba, ela sempre vai conter consoante, vogal, consoante, vogal, consoante, vogal. E acontece em pouca ocorrência, no caso das letras do hebraico, em poucas ocorrências, que vai ter duas vogais como uma sílaba, entendeu? Beleza. Depois eu explico isso melhor para você. Mas era assim que os antigos conseguiam ler, porque eles sabiam que cada letrinha dessa aqui, ela tem uma sílaba padrão, e ela tem a sua vogal natural, entendeu? Beleza, então é isso. Só que aí inventaram os sinais massoréticos para esconder a pronúncia do nome do Deus dos hebreus, da divindade dos hebreus. No caso é alegado que o nome do Deus dos hebreus se perdeu, né, a partir aí de 70 depois de Cristo. Então, se você tiver uma ideia boa de história geral, você vai ver que depois eu explico isso para você e eu mostro com cálculos, tá? Mas agora não. Sobre a questão da escravidão, né? Da escravidão e do esquecimento, ou melhor, da troca do nome da divindade dos hebreus, Yahuwah, para Yehová e o atual Jeová. Eu vou explicar isso. Porque, tipo assim, um pessoal que não é, na verdade, não são os autênticos judeus, não são pessoas que não são os verdadeiros judeus da Bíblia, assumiram a identidade desse povo. Pegaram também, além da identidade, a aparência, digamos assim, na questão da cultura, do costume e aparentemente da língua, entendeu? Dos verdadeiros judeus. Só que eles não conseguem pronunciar
o hebraico com regra gramatical puramente de hebraico. Eles pronunciam esse hebraico com regra gramatical romana e grega, porque eles são povos gregos e povos romanos, né? No caso, a elite. E Apocalipse 2:9 e Apocalipse 3:9 já avisa, né? O quê? Que tem um povo, uma nação de seres humanos, uma multidão de homens, que eles não são judeus, mas eles se declaram, desde aquele tempo lá que o livro de Apocalipse estava sendo escrito, né? Eles estavam se declarando judeus, só que eles não são judeus, eles mentem. Então a Bíblia faz essa denúncia muito grave que as pessoas não se atentam. Aí você fica se perguntando, né? Quem será que mundo afora fica se declarando judeu e não é? Quem será? Porque os verdadeiros judeus da Bíblia, eles não são banqueiros, eles estão praticamente, desculpe a palavra, mas eles estão hoje na miséria. Os verdadeiros judeus da Bíblia. Porque eles desobedeceram ao Deus deles, então eles ficaram debaixo da maldição da lei da Torá. Todas as 12 tribos de Israel estão debaixo da maldição da Torá, da lei. Por quê? Por causa da desobediência. E na Bíblia existe o quê? A lei da semeadura. Tudo que você planta, você colhe. Entendeu? Tipo o rei Davi, que fez aquele crime, né, contra Betseba e contra Urias, né? Que foram as vítimas, principalmente a mulher ali. A Bíblia coloca ela como uma grande vítima do rei Davi, e o rei Davi como o algoz, né? Que praticamente roubou a moça. Na verdade, a Bíblia, ela usa de forma poética, roubou. Na verdade, ele sequestrou a mulher. Sequestrou a mulher casada, né? E fez a barbaridade que fez, né? Enfim, e depois, porque ele pegou e mandou os seus servos irem buscar a mulher. Ela não foi de própria e espontânea vontade, tipo assim, eu vou lá no palácio ficar com o rei, não. Não foi algo consensual isso. Por isso que você vê na Bíblia que o Criador, no caso a divindade bíblica ali do momento, ele fica ali, tipo assim, muito furioso com o que Davi fez. Porque Davi cometeu um crime gravíssimo, vergonhoso até. E aí Natan usa poeticamente dizendo que ele roubou, né? Mas ele não roubou, foi um sequestro. E além do sequestro, teve outras coisas. É só você analisar o texto ali. A Bíblia não culpa a mulher por nada, absolutamente por nada, coloca ela exclusivamente como vítima. E foi isso realmente que aconteceu. Aí tem pessoas que falam, mas por que ela não gritou? Por que ela não pediu ajuda? Pediu ajuda para quem? O marido dela estava na guerra. O avô dela, conselheiro fiel do rei. E esse avô dela, coitado, também não estava nem ali no momento para defender a neta, no caso que foi Aitofel, né? Então, Aitofel, depois ele se volta contra o rei Davi, porque ele descobre tudo, descobre a maldade que o rei Davi fez com a neta dele, e também, né, com Urias, e aí ele fica revoltado, então ele se junta com Absalão contra o rei Davi. Por isso que você vai ver, e o Deus, né, fala lá, o Deus, enfim, a divindade fala, olha, Davi, o que você fez às escondidas, as tuas mulheres, elas se deitarão com outro homem e todo mundo vai ver, diante dos olhos de todo o povo, todo mundo vai ver. O filho dele morreu, né, o que nasceu. Você vê que a mulher, né, que foi a vítima, ela não teve dano nenhum, entendeu? Agora, quer dizer, pelo menos dano, não nenhum dano causado pela consequência, digamos assim, do que o rei Davi fez. Quer dizer, ela sofreu, né, o que o rei Davi fez com ela, a maldade. Mas isso é um assunto para nós tratarmos em outro momento. Aí tem gente que vai falar assim, mas ela estava se oferecendo para ele. Não, gente. O palácio do rei, o castelo, era em um lugar estratégico e muito alto. Ele tinha uma visão, tipo uma visão melhor que uma visão de águia. Se você não sabe, tem na Bíblia um profeta que corria mais rápido que uma carruagem, com os cavalos mais velozes. Esse profeta ele superava correndo, tipo o Flash. Sabe o Flash daquele filme? Então esse profeta corria muito. E não era só esse profeta. Os apócrifos vão dizer também que os filhos de Jacó tinham habilidades como super força. Eles conseguiam quebrar uma rocha, levantar uma rocha
uma rocha pesadona, grande, só com as mãos. E até mesmo pegar uma pedra na mão, apertar e quebrar essa pedra, só com a força da mão. E eles também tinham super velocidade quando eles desejavam correr. Como que você acha que Simeão e Levi conseguiram eliminar uma cidade inteira de homens? Claro que os homens tinham feito a circuncisão lá, né, para retirar e para vingar a sua mãe não, perdão, a sua irmã Diná. A garota, gente, uma barbaridade. Diná só tinha 13 anos de idade, mais ou menos 12, 13 anos. Imagina você que é pai, né? Aí os irmãos falaram, então é assim, né? E Jacó, ele era muito medroso, gente. Ele tinha medo de morrer. Jacó, Abraão mesmo entregou a mulher, né, de mão beijada para os outros caras carregar lá, né, enfim. Aí o Deus dos hebreus é que tem que ir lá salvar Sara, porque se dependesse de Abraão, coitada de Sara, viu? Enfim, essa parte da história, né, as pessoas não gostam de contar, né, só gostam de contar a parte boa, que Abraão foi próspero. Só fala da parte boa, que Abraão, ele alcançou a promessa, só isso, mas... Gente, a história de Abraão ali na Bíblia, com o Criador, a gente vê que o Criador ele foi construindo Abraão, ele foi mudando Abraão. Então Abraão ele não se tornou o pai da fé do dia para a noite, né? Ele não teve fé em Deus do dia para a noite. Então foi algo que foi construído com o tempo, né? Então isso é interessante. Mas enfim, eu já escapei bem bastante do assunto, né? Que é da Bíblia que estamos conversando aqui. Mas enfim, mas é da Bíblia também isso. Mas depois poderemos, né? Poderemos conversar especificamente sobre esses assuntos aí que são bem interessantes. Até, e detalhe, eles conseguiam falar outros idiomas. Além deles falarem o hebraico, milagrosamente falavam. No apócrifo vai dizer que o hebraico ele é o idioma da criação. E que esse hebraico, gente, esse apócrifo ele é até citado, gente, na Bíblia. É o livro de Jazé ou Jazá o Justo, ou Yachar, né? Ou Yasher, como as pessoas pronunciam, enfim. O Justo. E esse livro, ele vai citar o seguinte. Vai dizer que os hebreus falavam hebraico, e esse hebraico foi milagrosamente ensinado, né? Tipo assim, na verdade, o que aconteceu foi que destravou, porque o que acontece? Destravou a mente, a compreensão, os ouvidos, e destampou os ouvidos, né? Que a Bíblia usa essa expressão. Destravou a língua de Abraão para ele falar em hebraico. Aí, ao invés de Abraão falar em aramaico, ele não estava falando mais em aramaico, ele estava falando em hebraico. Só que ele sabia tanto falar em hebraico como falar em aramaico. E ele também sabia falar na língua dos egípcios, na língua de outros povos. Então, eles tinham essa habilidade de serem poliglotas, né? Principalmente os líderes, não todo o povo judeu, mas os líderes. Depois que Judá, no caso Judá, enfim, Judá, depois que as 12 tribos estão formadas, os pobres falavam só mesmo o seu idioma do seu pai, né? No caso foi o hebraico. Abraão, por que eles tinham que aprender a falar hebraico? Porque quando Cristo viesse, como Cristo ele é o novo Adão, né? No caso, um Adão sem pecado, ele tinha que estar falando o idioma da criação. Ele não podia estar falando aramaico, né? Porque aramaico não é o idioma da criação. É um idioma meio que parecido com o hebraico, sim, mas não é o idioma da criação. E aí o Cristo, ele veio, né, falando esse idioma, só que as pessoas, elas dizem que ele falava aramaico, mas não é bem assim a história, não. O Cristo, ele era, na verdade, um poliglota, né, ele falava todos os idiomas, ele falava latim perfeitamente, como se ele tivesse nascido na nação dos romanos, e tem até um apócrifo que fala sobre isso, e isso deixou, né, Pilatos admirado. O Cristo estava falando latim como se ele tivesse nascido, e Pilatos, ele fica, tipo assim, surpreso. E ele fala, quem é esse homem? Aí Pilatos, ele fica, tipo assim, admirado. E sem contar que aconteceram coisas também, né? Quando Pilatos foi lá, né, ouvir o Cristo. Aí os judeus, né, os chefes, quem foi que matou o Cristo, gente? Foram os líderes dos judeus. Aí alguém fez um comentário interessante, assim, deixa eu ver que eu lembro.
Se o Cristo ele tinha tantos seguidores, por que na hora que ele estava, né, sendo lá condenado injustamente e quando ele foi morto, por que esses seguidores não foram defender ele? Primeiro, o Cristo ele tinha assim ele tinha multidões de seguidores. Segundo, essas pessoas não seguiam ele porque gostavam dele, seguiam ele por puro interesse. Imagina você que seja uma pessoa que tenha muito dinheiro e você tem amigos, mas quando você cai na miséria, você perde tudo e você perde até o teto, você acha que esses amigos vão ficar perto de você? Vão passar, vão fingir que nem te veem. E se você ainda for preso pela justiça da nação, eles nem vão lá te defender, deixam você lá, né? Pois é. Foi isso que aconteceu com Cristo. No caso ali, os sacerdotes, os líderes dos judeus, eles eram tipo os policiais, os delegados, os chefões, entendeu? Os políticos, os poderosos. Então, quem que vai tirar alguém que foi preso pela mão da justiça, tipo da polícia, tu vai lá tirar pra ganhar o quê? Pra ser preso também? Então, nem os parentes do Cristo, no caso, nem a mãe dele, né? E nem os discípulos ficaram tudo com medo, gente. Pedro, misericórdia, Pedro falou, não, eu não vou te negar de jeito nenhum. Negou sim. E o Cristo, ele sabia disso desculpe, por causa do destino. Então, ele já estava estabelecido. Até Pedro ficou com medo, né? Que era o mais valentão, que tipo assim, né? Que, tipo assim, que era bem mesmo... Pedro, ele era bem esquentado, né? Pois é, ficou com medo igualzinho uma moça, né? Uma criancinha. Ficou com medo, né? E tipo assim, deu no pé. Ninguém ficou. Quando chegaram os guardas do templo, olha, os guardas do templo e os sacerdotes que mandaram prender o Cristo. Então os sacerdotes, eles eram tipo os delegados, os políticos da época, os chefões. Eles exerciam, na verdade, tipo um papel de reis, entendeu? Reis e príncipes. Então eles mandavam ali. Então quem fosse contra os sacerdotes era tecnicamente, naquela época, ia contra o próprio Deus e merecia morrer. Era isso que aconteceu. Agora imagina, né? O povo tudo interesseiro. Ai, me cura, eu quero cura. O povo interesseiro, não estava nem aí. Quando Cristo se viu em apuros, por isso que ele diz, quando Cristo se viu em apuros, ele achou seus seguidores? Não. Seus seguidores, depois que viu ele lá na miséria, não foi lá ajudar, não. Imagina, ficaram dizendo, cure a si mesmo. Pois é. E o Cristo, gente, ele tipo assim... Então, continuando, tá? A minha garganta aqui não tá legal, mas enfim. E a situação foi tão grave que o Cristo ele chegou a dizer assim, ó. Quando o homem lá pergunta, você é rei dos judeus? Pilatos pergunta. Aí o Cristo diz bem assim, que o reino dele diz algo, que o reino dele não é deste mundo. Se o reino dele fosse deste mundo, os seguidores dele iriam defendê-lo, iriam na defesa dele, os servos dele, os súditos dele. Então a gente via ali que ele já estava fazendo uma crítica. Aquele povo que eu curei, todos eles me abandonaram. Até os meus discípulos me abandonaram. Porque, tipo assim, o povo não queria brigar contra o Estado ali, contra o poder governamental ali daquela nação. Tampouco queriam enfrentar o Império Romano. Por isso que os sacerdotes, eles levam Cristo diante de Pilatos. Porque ninguém ousava desafiar o Império Romano. E a gente vê, né, o quanto aquele povo era interesseiro, gente. Gente, é sério. E é realmente uma coisa assim. Quem fez o comentário, viu? Parabéns pelo comentário, porque a sua observação ela é muito boa. Você só errou em um detalhe. O fato de uma pessoa ter muitos seguidores não significa que quando ela estiver na miséria, desculpe a palavra, mas é essa palavra mesmo, quando ela estiver em apuros, em perigo de vida, isso não significa que aquela grande multidão vai defender ela. Porque aquela multidão, ela só existia porque essa multidão, né, aquelas pessoas, elas estavam interessadas em obter algo, não em seguir o Cristo pela pessoa dele, mas pelo que ele podia fazer.
e pelo que ele fazia. Quando ele não exerce mais aquelas funções de cura e ele não se livra da aflição a qual ele se viu ali, né? E ele foi sujeito e ele aceitou isso, porque, como diz lá em Hebreus, que para poder derrotar aquele que tem poder sobre a morte, que no caso é o diabo e o Satanás original, por meio disso escraviza toda a humanidade, o Cristo ele teria que passar, então, pelo diabo e passar pela morte. Ou seja, se tornou carne e sangue, como as crianças. Isso está em Hebreus, né? Não lembro agora especificamente. Uma hora a gente vai dar uma olhada nisso. E ele teria, então, que morrer e passar por onde as almas das pessoas passam. Trilhar o mesmo caminho e vencer os principados e potestades das regiões celestiais, que nos apócrifos são chamados de arcontes. Essa palavra arcontes vem do latim e, por fim, do grego e significa governantes, principais, chefes. E assim, então, quando ele vencesse, então, essas autoridades iriam passar por eles, derrotá-las, tomar o poder delas, enfim, por isso que diz que ele pegou a chave do inferno. E ele pegou mesmo, né? Então, e a chave do inferno e do abismo, né? Tem isso tudo também. E aí, gente, tem esse monte de coisa, então isso é legal. Então, o comentário foi bem interessante. Eu quero agradecer pelo comentário, foi um comentário bem legal, tá? Independente dos comentários serem positivos ou negativos, eu acredito que eles são bem legais, né? Eu aceito todos eles como algo construtivo, né? Enfim, depois eu vou dizer algo com relação ao comentário, né? Que as pessoas... Gente, eu fiz uma crítica exclusivamente aos livros que são supostamente restaurados e o pessoal tá pensando que eu tô atacando o autor do livro. Por favor, né? O cara, né, da restauração das escrituras, que aparece o nome dele lá, ele nem é um chefe. Ele é tipo, como é que eu posso dizer? Só mesmo, como é que eu posso dizer? Um auxiliar, um ajudante, né? Que tá ali só para poder... Um representante aqui no Brasil, só isso. Entendeu? E tipo assim, mas quem está por trás, né, da edição, do financiamento, da publicação desses livros, são pessoas estrangeiras, as mesmas que trocaram o nome do Deus bíblico, né, e criaram essa confusão dos sinais maçoréticos, porque a troca do nome do Deus bíblico, ela só aconteceu por causa da existência dos sinais maçoréticos. Porque caso contrário, as pessoas estariam lendo o hebraico do jeito que liam antes. Porque o hebraico ele tem vogais naturais. Depois vamos falar sobre um pouquinho sobre esse assunto, tá? Então as pessoas elas não fazem a menor ideia que tudo isso foi planejado. Esconder o nome do Deus dos Hebreus, depois os mesmos que esconderam, né, o nome do Deus dos Hebreus. Agora eles estão fazendo supostas Bíblias restauradas e o povo não percebe nada. Gente, vocês têm que acordar para a vida, viu? Aí eles ficam lá em uma Jerusalém e em uma Israel forjada, que não é a verdadeira. Se você estudar e examinar a Bíblia, você vai ver que a Bíblia, ela nega, gente, ela nega com todas as letras, com todas as forças que a Jerusalém da Bíblia, ela nega, né? Tipo assim, que a Jerusalém da Bíblia é no Oriente. Ela nega isso, gente, com uma convicção tão incrível, só que as pessoas não percebem isso, porque elas estão já, como que eu posso sofrer uma espécie de lavagem cerebral. Então elas não se atentam aos detalhes que a Bíblia ela vai dando com relação à geografia bíblica. Elas acreditam nos mapas oficiais, não no que a Bíblia diz. Elas acreditam na teologia, não no que a Bíblia diz e ensina. Elas acreditam em quê? Em quê? Em homens que mentem para elas, não no que a Bíblia diz. Então elas não vão, elas mesmas, essas pessoas, elas não vão examinar a Bíblia. Elas simplesmente ficam utilizando o quê? Utilizam o quê? Um conhecimento, na verdade, como que eu posso dizer?
uma teoria que já foi padronizada, arquitetada, planejada para fazer a pessoa pensar só dentro daquela caixinha e do jeito que eles querem, né? Do jeito que eles desejam, não como realmente você tem que ver as coisas. Por isso que é uma coisa totalmente diferente você estudar a Bíblia de verdade e você estudar a Bíblia em uma religião. Porque se você for examinar a Bíblia, estudar a Bíblia mesmo, seriamente, você vai ver que a Bíblia e a religião, elas não andam juntas, independente de qual religião for. Não andam juntas, não tem nenhuma comunhão entre religião e Bíblia. No entanto, as religiões utilizam a Bíblia porque a Bíblia ela é uma base verdadeira. E para algo se sustentar, tem que se sustentar em cima de algo firme, de uma base verdadeira. Mesmo que isso que tenha sido construído seja uma mentira, né? Mesmo que isso que tenha sido construído em cima dessa base verdadeira seja uma mentira. Mas essa mentira tem que ser sustentada em cima de uma base verdadeira. Então as pessoas, quando muitas pessoas acabam deixando, né, a religião, e elas ficam revoltadas, elas queimam a Bíblia, elas falam que a Bíblia é uma mentira, que Deus não existe, que não sei o quê. Tudo por falta de examinar os livros. Não estuda história geral, não junta história geral junto com a Bíblia, não estuda, não entende, às vezes estuda, lê apócrifos, não entende absolutamente nada e diz assim, ó, gente, não significa que você não entenda algo hoje, que esse algo não seja algo verdadeiro. Não significa que, tipo assim, eu não entendo a Bíblia, então a Bíblia é falsa. Não, não é isso. Você não entende a Bíblia porque talvez não tenha chegado o seu tempo de entendê-la ainda. Então, a compreensão e o entendimento, ele não vem do dia para a noite. É uma reflexão. É algo que você tem que meditar, refletir, pensar e repensar, pensar e repensar. Examinar e analisar, para que você consiga entender, entendeu? Só que as pessoas... Enfim, mas fazer o quê, né? Vamos voltar logo para esse assunto aqui que nós estamos, que é com relação a ler a Bíblia em hebraico e em português, né? A gente já viu o verso 1. É isso aí. E eu sei que as pessoas vão perguntar, já que estamos lendo a Bíblia, então, hebraica e em português, vão perguntar sobre a pronúncia, vão perguntar sobre a real pronúncia do nome dos hebreus. Perdão. Ai, nossa, eu tô, acho que eu tô meio dormindo ainda. Enfim, vão perguntar sobre a real pronúncia do nome do Deus dos hebreus da Bíblia. Do Deus bíblico, a divindade que aparece na Bíblia. Bem, essa Bíblia aqui, ela é legal, tá? Porque ela vai te trazer dicionários e tudo mais, mas você tem que ter discernimento para saber uma coisa. Ela vai transliterar as palavras em hebraico aqui, do hebraico moderno, que na verdade esse alfabeto nem é hebraico de verdade, tá mais para um aramaico quadrado moderno, mas enfim. Mas é conhecido como hebraico moderno, né? Porque eles fizeram uma transição do alfabeto hebraico de verdade para o alfabeto hebraico moderno e colocaram sinais maçoréticos, porque se eles não fizessem a transição do alfabeto hebraico verdadeiro para o hebraico moderno, eles não iriam conseguir utilizar os sinais maçoréticos com perfeição. As pessoas iriam começar a estranhar, por exemplo, a letra Aleph do hebraico verdadeiro, do hebraico antigo, do paleo-hebraico, ela tem formato de letra A, só que o formato de letra A assim, ó. Vou mostrar para você. Tem um formato de letra A assim, ó. Entendeu? Deixa eu aumentar mais aqui essa canetinha. Ela tem um formato... aumentei demais. Tem um formato de letra A assim, ó. A letra Aleph. Aí as pessoas iriam olhar essa letra assim, eu falando, mas peraí, essa letra não é a letra A do nosso alfabeto, não? Porque a nossa letra A é assim, né, gente? É a mesma coisa, ó. A mesma coisa. A diferença é que essa daqui, ó, a letra Aleph do hebraico antigo, ela está deitada. E a nossa letra A do nosso alfabeto latino romano moderno, ela tá de pé, mas é a mesma letrinha. Aí não teria como eles enganarem as pessoas com sinais maçoréticos e não teria criado essa grande confusão, né, de trocar os nomes bíblicos, porque se você pensa
que foi a Igreja Católica, a Igreja Protestante, que trocou os nomes bíblicos próprios. Não, você está culpando as pessoas erradas, né? Você está culpando errado e falar, foi a Igreja Romana, não foi a Igreja Romana coisa nenhuma. Foram aqueles que assumiram a identidade dos verdadeiros judeus que trocaram o nome. E eles que criaram esses templos de pedra, catolicismo, judaísmo. Quer dizer, o judaísmo já existia, né? Desde a época de Cristo. Só que Cristo ele ia contra o judaísmo dos verdadeiros judeus. Imagina o judaísmo dos que não são realmente os verdadeiros judeus da Bíblia, mas assim mesmo se declaram como judeus, como diz Apocalipse 2:9 e Apocalipse 3:9, mas eles mentem, porque eles não são judeus, eles são europeus, jafetitas, povos gregos e povos romanos. Uma nação aí que se juntou e assumiu aí a identidade do povo judeu da Bíblia. Mas se as pessoas estivessem estudando a Bíblia, examinando as escrituras e estudando história geral, elas saberiam a origem desse povo, né? Saberiam a origem do Estado de Israel e tudo mais, e não seriam enganadas. Mas as pessoas não se importam em estudar e examinar as coisas. Elas querem tudo de mão beijada, né? E isso dá ruim. Porque se você quiser saber a verdade, você vai ter que correr atrás por conta própria. Eu estou contando essas coisas aqui para você, mas nem sempre você vai achar alguém que conte essas coisas para você. Às vezes você vai ter que estudar. Isso pode demorar anos, anos e anos e anos, até você descobrir realmente o que está acontecendo no mundo, o que realmente aconteceu. E o que realmente a Bíblia diz, entendeu? Eu estou facilitando de uma certa forma aqui para vocês? Sim, eu estou, né? Milagrosamente, enfim. Mas vocês precisam estudar também e examinar a Bíblia de vocês, tá? Enfim, eles trocaram os nomes próprios e agora são eles mesmos que trocaram os nomes próprios é que estão financiando, editando e vendendo. Claro que eles utilizam representantes brasileiros para assumirem, né? Digamos assim, as Bíblias restauradas aqui no Brasil. Mas essas Bíblias supostamente restauradas, elas vêm das mãos de estrangeiros, dos mesmos que assumiram a identidade do verdadeiro povo judeu e eles não são judeus. Os mesmos que trocaram o nome, os nomes próprios bíblicos, por exemplo, não tem o nome de Deus que você conhece como Jeová, o nome de Cristo que você conhece como Jesus, quem trocou foi eles. E eles também, né, colocaram Yeshua, um bocado de coisa. Enfim, mas eles é que mexeram. E Yeshua não é hebraico, é aramaico. E Yeshua tem influência de Yesós, do grego, não do hebraico, entendeu? Porém, tem sim palavras em aramaico na Bíblia hebraica. E isso é um assunto muito complexo para ser tratado aqui. Enfim, tem que ser um vídeo só dedicado a isso, para a gente ver como eles fizeram essa transição do hebraico, do alfabeto hebraico para o alfabeto hebraico moderno. E com qual objetivo? Então é alegado que 70 depois de Cristo, o nome do Deus bíblico se perdeu. Como alguém vai perguntar isso, eu já vou adiantar esse assunto aqui. Como é que realmente se pronuncia o nome do Deus bíblico? Vamos ver aqui, ó, gente. Parece que em Gênesis, Barashit, capítulo 2, é que vai citar pela primeira vez, capítulo 2, verso 4, pela primeira vez é que vai citar o nome do Deus dos Hebreus, né? Aí passa o capítulo 1 direto, o nome da divindade não aparece. Aí entra o capítulo 2, o nome da divindade só vai aparecer no verso 4 do capítulo 2. Isso é uma coisa assim para você ficar pensando, né? Por que será que isso aconteceu? Por que o nome da divindade não aparece lá no capítulo 1 de Gênesis? Por que não aparece? Por que só vai aparecer no capítulo 2? E depois, quando vai repetir novamente, né? Que aqui vai dizer novamente no capítulo 2, vai falar novamente, vai repetir a mesma coisa. Tipo assim, como se alguém estivesse reorganizando a matéria da Terra novamente. Sendo que no capítulo 1 isso já aconteceu. Aí você fica pensando, né? Oxente, então quer dizer que a Terra foi organizada 2 vezes? Que coisa, hein? Que coisa. Eu vou explicar isso para você, você vai entender o porquê que isso acontece na Bíblia. Isso tem a ver com o destino, viu? Que foi forjado.
O capítulo 1, ele trata especificamente disso. E também do surgimento da criação, né? E do surgimento da alma de Adão e Eva. Por que eu falo a alma e não as almas? É o seguinte, na verdade as almas, né? Eram duas, mas, enfim, é porque eles eram juntos. As almas de Adão e Eva eram coladas uma na outra. Tipo, Eva não veio realmente da costela de Adão. Ela foi tirada do lado dele, literalmente. Então ela era tipo a metade da face dele, da cabeça, a metade do tronco. Um braço era ela, o outro braço era masculino, que era Adão. Isso é uma longa história, gente. A Bíblia ela vai falar do Adão do sexto dia. O Adão do sexto dia ele é assim. Por isso que diz que criou a humanidade, macho e fêmea, os criou. E no mesmo dia, viu? Aí outra hora vai dizer que Deus criou o homem, aí depois tirou o homem da costela da mulher, desculpa, a mulher da costela do homem, depois trouxe a mulher. Só que uma parte vai dizer que eles foram criados juntos, outra parte vai dizer que eles foram criados separados. E com essa história da costela, é que a história da costela tá incompleta, tá faltando partes aí, porque nem tudo foi contado, né, para Moisés. Porque não tinha chegado ainda o tempo, imagina, né? Seria um escândalo se Moisés soubesse realmente o que aconteceu antes dele existir, né? Porque seria um escândalo, né? Imagina. Mas, enfim, é como Cristo disse, que ele é o caminho, a verdade e a vida. Se o Cristo é a verdade, ele vai mostrar essa verdade como? Falando. Ele veio trazer o conhecimento da verdade. Ele veio ser o caminho por meio de quê? Conhecimento. Conhecimento. Como é que você, por exemplo, ensina um caminho para uma pessoa? Ou você fala assim, ó, fulano, como é que ele pode ser o caminho? Por meio do conhecimento, porque ele tem a informação que você precisa para chegar até o Pai. Por isso que ele diz, eu sou o caminho. Entendeu? Só que as pessoas não entendem isso, essas coisas. Enfim, conhecimento é importante, viu? Principalmente conhecimento com relação ao reino dos céus. Mas o Cristo disse bem assim, né? Uma hora ele fala assim, se eu estou dizendo a vocês, falando para vocês sobre coisas terrenas, vocês se escandalizam. Imagina se eu lhes falar das coisas celestiais. Aí pronto, né? Que o povo ia dar pedrada nele mesmo antes do tempo. Cristo já falou assim, ó. Quando ele fala lá, né? Abraão me ouviu quando eu falei com ele. Aí os judeus falam assim, mas você não tem nem 50 anos e você viu Abraão? Aí por isso que os judeus acusam Cristo de se declarar um Deus. E para isso eles viram isso como um crime. E também eles viram como um crime o fato do Cristo se dizer também como filho de Deus. Mas na verdade isso não foi nem grave, porque os próprios judeus se declaravam também como filhos de Deus. O grave que os judeus acharam foi o que? O Cristo se declarar também um Deus, uma divindade. Entendeu? Por isso que tá lá na tua Bíblia bonitinho, dizendo assim, ó. A acusação dos judeus contra o Cristo. Esse indivíduo viola o Shabat da lei. E realmente, porque ele catava lenha no sábado, fazia fogo, assava espiga, assava peixe, viajava. E essas coisas são proibidas no sábado, no Shabat da lei. Quem fizesse isso, lembra do homem que foi catar lenha lá no Velho Testamento? No Shabat, morreu a pedradas. E quiseram fazer isso com Cristo. Aí o Cristo falou bem assim, oxe, mas eu não estou fazendo nada de mal. Por que vocês querem me apedrejar? Vocês também não ficam fazendo coisas erradas, os chefes dos judeus? Vocês também não estão andando aí na rua, não? Aí como eles estavam andando, não estavam em suas casas, né? Eles não podiam apedrejar o Cristo, fica vendo. Aí o Cristo falava bem assim, fique sabendo que o filho do homem é maior do que este Shabat da lei. Aí os judeus ficaram com raiva, os chefes dos judeus, né? Os políticos, os poderosos. Enfim. Mas tem esse monte de coisas interessantes que a gente tem que ver. Não é legal? É muito legal, gente. A Bíblia, ela é interessante. Eu particularmente não tenho nenhuma religião, nem vou a nenhum templo de pedra. Tipo assim, não professo nenhum tipo de religião, mas eu gosto de estudar a Bíblia, porque ela é um livro bem legal. Na verdade, ela é um livro bem inteligente. Se a gente for parar bem pra pensar, né? Tem gente que fala, nossa, a Bíblia é um livro religioso. Ela não é um livro religioso. Ela é um livro de um conhecimento interessante.
Ele é um livro de um conhecimento interessante mesmo. Tipo assim, a Bíblia, ela te deixa claro que toda a criação, ela tem um criador. Isso se reflete aqui, ó, no mundo físico, onde nós vivemos. Tipo, tem pai, tem mãe que geram um filho, uma criança. As plantas, elas também são espécies de criadores, porque elas formam o quê? Os frutos, as sementes. Então vão criando novas coisas vão surgindo na criação porque existem também criadores terciários, nos quais os seres humanos se classificam, os animais e as plantas aqui. Então isso é muito legal, só que as pessoas não enxergam isso assim, né? Elas falam assim, se alguém falar assim, teu pai e tua mãe te criou, aí a pessoa pula lá e fala, não, quem me criou foi Deus, mas foi o teu pai e tua mãe que te geraram, né? Principalmente a tua mãe que te gerou. Caso contrário, você não existiria aqui. Então, isso é interessante. Então, tipo assim, tecnicamente, negar a existência do Criador, né? Negar a existência da divindade e negar a existência de seres que existiram antes de nós é realmente uma grande ignorância, né? É como se a pessoa ela não enxergasse o mundo à sua volta. Porque, tipo assim, desculpe, tá minha garganta. A criação, ela manifesta sempre o Criador. Sempre. Ela vai manifestar. Ela vai testemunhar que isso aqui não existe do nada. Não existe simplesmente assim, por um acaso. Que tem, né? Existem criaturas, seres que existiram antes de nós. E tem também, né? Tem a questão, tem a divindade e tem alguém que é superior à divindade e que é a fonte de tudo. Então, o Cristo, gente, tem um apócrifo que o Cristo ele vai falar até dos ateístas. Vocês acreditam nisso? Ele fala até dos ateístas. Isso é incrível. O que ele fala dos ateístas é uma verdade assim questionável, porque ele diz assim, ó: ai dos ateístas que não têm esperança de salvação e que confiam em coisas que logo perecem, que no caso é a matéria, esse mundo físico, a própria pessoa dele. Porque a Bíblia diz: maldito o homem que confia no homem. Que confia no homem faz da carne o seu braço forte. Então, quando a Bíblia diz maldito o homem que confia no homem, ela não está se referindo assim, que você não pode confiar no seu pai. Ela não está se referindo que você não pode confiar na sua esposa, que você não pode confiar no seu marido. Ela está se referindo a você confiar no poder da sua carne, no potencial, no seu próprio potencial humano, no próprio potencial humano, na humanidade que perece, na matéria que perece. Ela está se referindo a você não se firmar na carne, na sua matéria, nesse mundo físico, mas você ter esperança em algo além dessa matéria que perece. Você ter confiança não em você e nem na capacidade da carne. Entendeu? É isso que ela está se referindo. Só que as pessoas entendem muito mal esse texto. Porque tem pessoas que acreditam na força de seu próprio braço para elas conseguirem as coisas. Elas acham assim: eu consigo, eu posso. Mas só que você é um ser humano frágil, perecível, fraco, completamente fraco. E um dia você vai morrer, isso é fato, entendeu? Então, a Bíblia está dizendo para você não confiar no homem isso, no seu, em você, né? No seu, na sua humanidade, no caso, desculpe. Ela está dizendo isso. Não se firme na sua humanidade que perece. Então, não é errado você ter alguém, um ser humano, uma pessoa que você possa confiar. Exemplo, se você se casa, você vai confiar no seu cônjuge, né? Imagina, se a pessoa não confiar no cônjuge, pra que casou? Né? Entendeu? Agora, quando a confiança é quebrada aí, para poder conseguir de volta, às vezes nem consegue, não consegue mesmo, né? Porque confiança se conquista, né? E quando se perde, imagina. Se para você ter, você tem que conquistar, imagina quando perde, né? Enfim.
Mas vamos logo ver isso aqui, o nome, sobrenome, que eu sei que as pessoas vão perguntar. E esses outros assuntos que eu acabei comentando, gente. Não sei nem se eu vou publicar esse vídeo, enfim. Falei muita coisa fora, né? Mas até coisas úteis. Para você já ir pensando, quando nós chegarmos nessas partes, você já vai entendendo um pouco. Mas vamos ver logo a questão do nome aqui. Bem, essa Bíblia aqui, ela é legal, esse aplicativo, é o My Bible. Ele vai trazer diversos módulos de Bíblia. Se você quiser baixar, você vai na Play Store, tá? Na loja de aplicativos. Ou se você tem smartphone, né? Se você tem iPhone, você vai lá na loja, enfim, você vai na loja que você quiser. Aí você vai e baixa o aplicativo, vai nos 3 pontinhos, baixa os módulos, tá? Vai aqui, pontinhos, 3 pontinhos aqui, ó. Tu vai achar os módulos. E você vai chegar aqui em módulos e você vai escolher. Tem módulos de dicionários, de bíblias, de um monte de idiomas, os quais você desejar. Mas vamos ver logo aqui o nome do Deus dos Hebreus, tá? Sobre essa questão aqui, né? Porque eu sei que alguém vai perguntar, né? Provavelmente alguém vai perguntar sobre isso. Como realmente se lê isso aqui? Porque se a gente for entrar aqui, ó... Deixa eu fechar. Eu tava mexendo aqui, então eu deixei esse dicionário aberto, mas tudo bem. Eu vou apertar aqui, ó. O nome do Deus dos Hebreus. Você tá vendo aí, né? Tá aqui assim, ó. E aqui também na Bíblia hebraica, tá vendo aqui? Que eles falam Yud, Rei, Vav, Rei. E eu quero dar um aviso. Isso aqui, ó. Isso aqui é transliteração inglesa, viu? Por favor, não leia a transliteração inglesa usando regra gramatical de português, porque você vai ler errado. Porque o povo tá lendo assim, ó. Pega essa transliteração aqui inglesa e leia assim, ó. Iau, Iaua, Iaué. Não é isso não, viu? Não é isso não. Você toma cuidado. Toma juízo na vida, rapaz. Isso aqui é uma transliteração inglesa. Usa a regra gramatical de inglês para ler. Porque no inglês, uma pessoa que fala a língua inglesa, ela vai ler esse H aqui com som de RR. Entendeu? Ela não vai ler Yao. Ela vai ler Yahoo. Entendeu? Então, você toma cuidado. Porque essa confusão de Yao só existe aqui no Brasil. É incrível. 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 Isso é uma coisa assim, tipo assim. Aí as pessoas falam, ó, eu vou dar um aviso, viu? Tem Yao, viu? Tem Yao com W ou Yao com O ou Yao com U, tanto faz. O som é o mesmo. Yao é o nome primogênito do filho, o nome do filho primogênito do diabo e Satanás original. Então você faça-me o favor de não confundir o diabo e Satanás original com o anjo caído rebelde, que também passou a ser chamado de diabo e Satanás. Entendeu? Porque de fato o diabo caiu do céu, mas você tem que saber de qual céu ele caiu. Porque existem níveis, os céus, eles existem níveis celestiais. Por exemplo, tem o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, até o 12º céu. Isso contando só os principais, fora os outros que ficam contidos dentro desses 12 principais. Então existem níveis de céus. Mas o diabo caiu de onde? Do nível mais alto para o nível mais baixo. Mas ele ainda está no céu. Onde? Nos céus do abismo desse universo material. Acima de nossas cabeças, viu? Por isso que diz lá em Efésios 6,12, que existem os principados e as potestades das trevas nas regiões celestiais. Nos céus. Isso mesmo, ó. O diabo, ele está no céu ainda, mas ele caiu do nível alto do céu para o nível mais baixo, inferior, no caso, no abismo desse universo material. Só que nós, imagina, se o diabo está no abismo e ele está acima da terra, ele está acima de nossas cabeças, o diabo está mais alto do que eu e você, viu? Nós estamos tecnicamente, praticamente no fundo do poço desse universo material. Para você ver, né? Por isso que a Bíblia vai dizer que a luz, né, que é o Cristo, brilhou nas trevas. Mas a humanidade, os homens, amaram mais as trevas do que a luz. Que coisa, né? Pois é. Isso não é figurativo não, viu? Isso é literal. Lá fora, fora do firmamento que o Criador mandou existir, o Deus bíblico mandou existir em Gênesis, lá fora é tudo escuridão, trevas.
viu? Por isso que o Cristo ele vai falar uma hora das trevas exteriores, que os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, lá haverá ranger de dentes. E lá fora do firmamento, lá é horrível, lá tem criaturas horrorosas, os demônios, sabe o melhor, Belial e os seus demônios ficam aqui, eles dominam sobre a terra, viu? Só que o Deus da Bíblia, o Deus dos Hebreus, quando ele vem organizar aqui a matéria, digamos assim, ele vem, né, dessa vez organizar a vez dele, porque antes alguém tinha mexido já antes. Presta atenção. Por isso que você vai entender que a Bíblia fica repetindo, né? A criação. De novo, de novo. Quando ele vem organizar aqui, ele cria o firmamento, ele manda existir o firmamento, que é para nos proteger de coisas que estão lá fora, além das terras que estão fora do firmamento. Mas tem gente que tem o parafuso meio solto que quer ir lá para fora, tipo o povo da NASA, né? Que eles dizem que eles estão indo para a Lua. Mentira. Eles estão tentando achar alguma brecha, algum jeito de passar pelo firmamento ou domo ou abóboda celeste para poder ir lá para fora, para ir para as terras que estão fora desse firmamento de Gênesis que Deus mandou existir. Só que eles não vão contar para você que eles estão fazendo isso. Eles dizem que eles estão em Marte, que eles estão indo para tal planeta. Mentira. Porque o que os gregos chamavam de planetas, se você for estudar, né, a etimologia da palavra planeta, vem do grego planetes. E planetes quer dizer o quê? Errante. E é assim que os gregos se referiam às estrelas errantes. Então, tipo assim, a palavra planeta, ela não é o que você pensa na sua mente, o que eles colocaram no teu pensamento, entendeu? Na tua ideia. Planeta significa simplesmente uma estrela errante, é isso. Depois a gente vai conversar sobre essa questão. A palavra planeta, ou planetes, do grego, também aparece na Septuaginta, depois eu vou mostrar isso para você, e ela é utilizada para se referir a alguém que anda errante, anda errando, entendeu? Beleza? Ok. Então é isso, tá? Vamos ver logo essa questão aqui. Vamos ver logo essa questão aqui do nome do Deus bíblico. Então cuidado, viu? Com a pronúncia Yahweh, que tá errada. Depois eu vou explicar isso melhor. Deixa eu ver aqui o tempo. Nossa, já tem isso. Não era pra demorar esse vídeo. Ah, sério. Olha só, vamos ver aqui, ó. Aí tem aqui, ó. Continuando, tá? Desculpa aí, é que a minha garganta não tá legal, não. Ai, acabei pegando resfriado de novo, enfim. Olha só, mas é por causa da variação do clima. Tá chovendo e estiando muito. Mas enfim. Onde foi que eu parei mesmo? Ah, sim, sobre essa questão do nome. A gente vai ver isso aqui direitinho, tá? Aí, como você vê aqui, ó. Tem aqui, tá vendo o nome do Deus dos Hebreus? Aí que eles dizem Yud, Rei, Vav, Rei, né? Eles falam assim. Mas, gente, a letra V é ridículo. Existia a letra V no hebraico. Existia som, na verdade, né? De letra V, de V de vaca, no hebraico e no grego. É completamente ridículo. Isso é algo inconcebível. O campo acadêmico padronizou isso, mas isso não como que eu posso dizer, algo autêntico, né? Isso é uma coisa moderna que eles colocaram, acrescentaram, na verdade, mas isso não é plausível, tá? Então, o campo acadêmico padroniza determinadas regras, mesmo que essas regras, elas não tenham legitimidade histórica, não tenham legitimidade, não se apoiem, na verdade, mas se é padronizado, então aquilo ali que foi padronizado é que é seguido e que é aceito pela sociedade como um todo, né? Enfim, você já sabe. Então, o interesse do campo acadêmico não é informar você com relação à verdade, à legitimidade das coisas. É só a ideia de levar você por um campo de raciocínio e por um caminho de raciocínio que eles desejam e querem que você ande, que você viva, que você permaneça, que você pereça, que você morra. Só ali naquela caixinha que eles projetaram para você, não é para você sair da caixinha, entendeu? Para o seu pensamento sempre ficar preso ali, né, nas paredes